City, em Joanesburgo, foi o palco escolhido para a despedida a Nelson Mandela. Nas bancadas e na tribuna juntaram-se diferentes nacionalidades, credos e ideais políticos. O aperto de mão entre Barack Obama e Raul Castro foi um dos momentos altos do memorial ao antigo líder sul-africano, que ficará para a história. We will never see the likes of Nelson Mandela again. But let me say to the young people of Africa and the young people around the world, you too can make his life work your own. Over 30 years ago, while still a student, I learned of Nelson Mandela and the struggles taking place in this beautiful land. And it stirred something in me. It woke me up to my responsibilities, to others and to myself. And it set me on an improbable journey that finds me here today. And while I will always fall short of Madiba's example, he makes me want to be a better man. Suas fronteiras nacionais e inspirou homens e mulheres, jovens e adultos, a lutarem por sua independência e pela justiça social. Nelson Mandela was more than one of the greatest leaders of our time. He was one of our greatest teachers. He taught by example. He sacrificed so much and was willing to give up everything here for freedom and equality, for democracy and justice. Mandela es un ejemplo insuperable para América Latina y el Caribe, que avanzan hacia la unidad e integración en beneficio de sus pueblos, respetuosos de su diversidad, con la convicción de que el diálogo y la cooperación son el camino para la solución de las diferencias y la convivencia civilizada de quienes piensan distinto. Paulo Bento, hoje contamos com os seus comentários, precisamente este tema que tem marcado a semana, a morte de Nelson Mandela. E temos aqui um momento que vai ficar para a história, não é? Que é este aperto de mão que já não acontecia entre os presidentes dos dois países há muito tempo. Sim, de facto, este é um gesto que poderá ter muito significado, portanto, é associado a esta homenagem mais do que merecida a Nelson Mandela. Vamos ver se será repetido no futuro. Todos esperemos que sim. O que é que a morte de Nelson Mandela pode significar? Obviamente que para a África do Sul tem um significado grandioso, mas o que é que pode significar para o mundo? O que é que vai mudar a partir de agora? Há quem se questione sobre o futuro da África do Sul, mas isso pode ter influências também na política mundial, ou não? Sim, é possível que sim. Claro que depois da existência de alguém como o Nelson Mandela, todos nós estamos à espera de encontrar um ou mais Nelson Mandelas no futuro. Vários, o mundo bem precisaria de muitos Nelson Mandelas. Mas eu lembraria aqui a forma como ele disse que gostaria de ser recordado.
Ele disse que gostaria de ser recordado como um elemento de uma equipa e que gostaria de ser lembrado como alguém que executou algo cujas decisões foram tomadas por uma equipa. Portanto, se nós, por um lado, apelamos ao individual e apelamos a termos, de alguma forma, salvadores, ele coloca as coisas exatamente ao contrário. Que é, não, eu sou apenas parte de uma equipa e é assim que eu quero ser lembrado. Isso é um exemplo, se calhar, para muitos líderes mundiais. Sim, é um exemplo, de facto, ele foi um exemplo a muitos níveis e não deixa de ser curioso, não é, que a homenagem a um homem destes, há vários momentos de cinismo e de hipocrisia associados, há vários ditadores presentes nas cerimónias, o que não deixa de ser curioso. Houve aquele incidente do primeiro-ministro checo que demonstra bem como é que as pessoas de facto são, não é? Alguém que um pouco antes... Disse que não queria ir à cerimónia. Exatamente, e portanto isso é a antítese daquilo que ele preconizava e daquilo que ele praticava e portanto não deixa de ser curioso. A Mandela de facto deixa aqui um grande legado, é um legado difícil de manter, sobretudo para a África do Sul neste momento. Vamos ver. Aquilo que o Nelson Mandela defendia e praticava não é novo. Isso está no melhor do ser humano. Aliás, voltando um pouco àquilo que foi de facto marcante, à sua prisão, ele na prisão intensificou um processo de encontro de si próprio, eu diria, e de alguma forma eu diria que a prisão o libertou. Foi a prisão que o tornou um homem livre. Ele já era um homem livre, mas que o tornou um homem livre na verdadeira acessão da palavra, se quiser, não na acessão material da palavra, mas na acessão espiritual da palavra. E ele aí, numa carta que ele escreveu ao Winnie Mandela, portanto, ele dizia que era uma oportunidade para desenvolver aquilo que ele pudesse ter de bom e para tentar corrigir tudo aquilo que ele tivesse de mal. E ele, na prisão, criou bons hábitos e ele, ao longo da sua vida, pautou-se por seguir um conjunto de bons valores. Há bons valores e há maus valores, mas aquilo que é estrutural e o testemunho dele assenta num conjunto de princípios. Alguns deles são universais, estão presentes em várias religiões, estão presentes, por exemplo, A diferença aqui é que nem sempre são praticáveis, não é? Sobretudo quando se está preso durante 30 anos e ainda assim se perdoa quem o prendeu, não é? E numa cela com menos de 2 metros de largura, não é? Portanto, essa prática daquilo que todos nós sabemos que é o certo é que é difícil, não é? Exatamente. Diria que é quase impossível. É preciso ser alguém de facto extraordinário. Alguém que em 1970, poucos anos depois de ter sido preso, numa carta também ao Winnie Mandela, lhe disse que quando ele revia alguns dos escritos dele iniciais, ele disse: fico horrorizado pelo meu pedantismo, artificialidade e falta de originalidade. É muito visível a necessidade de impressionar. Poucos anos depois de estar na prisão, portanto, ele achava-se que era... Isto é fabuloso. Alguém que tem a capacidade de o pensar, de o dizer, de o escrever e que tenta corrigir a trajetória. E ele diz, contrariamente, toda a gente diz que ele é uma pessoa calma, e ele de facto é calmo, mas ele por vezes ficava furioso. Mas ele prometeu a ele próprio que nunca transmitiria, nunca passaria para terceiros, nem para os seus inimigos, essa fúria. Ele ficava furioso, mas ficava com essa fúria contida dentro dele e de alguma forma vencia essa fúria, destruía essa fúria. Obviamente que este aperto de mão entre Barack Obama e Raul Castro foi um momento histórico e mítico. Houve vários discursos de vários presidentes. Que outros momentos salientaria desta cerimónia? Eu, neste caso, eventualmente salientaria a pessoa comum que foi lá, pessoas que fizeram questão de estar no mesmo local do estádio em que estavam quando Nelson Mandela foi libertado.
Eu diria que neste caso privilegiaria as massas. É evidente que os mídias, e é natural, e todos nós centramos a atenção nos líderes mundiais, em quem fala, mas era mais eu focalizaria mais na pessoa, no cidadão comum, e já agora na chuva. Exatamente, e na chuva, não é? Nós temos um provérbio em português que é boa molhada é boa abençoada. Os africanos têm algo em relação aos funerais. E, portanto, é simbólico. Até nisto parece que os deuses se reuniram para que, de facto, para também eles demonstrarem que de facto, Nelson Mandela foi, sobretudo, um grande ser humano. E ele fala de honestidade, sinceridade, simplicidade, humildade, generosidade, ausência de vaidade e prontidão para servir os outros. Mas não deixa de ser curioso que ele já em 1969, embora ele tivesse muitas dúvidas e se questionasse muitas vezes sobre o direito que ele tinha de fazer sofrer a sua família e privar a sua família, a sua mulher e os seus filhos da sua presença e os seus amigos, ele diria sempre que não há nada mais nobre do que fazer parte da história de um país. E, portanto, ele de facto fica na história de um país, ele fica na história da humanidade. Paulo, estamos praticamente a terminar. Queria só perguntar-lhe aqui uma notícia que tem sido muito falada nas redes sociais, que é o facto de, em 1987, quando a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou o apelo para a libertação de Nelson Mandela, Portugal, na altura, tinha como primeiro-ministro Cavaco Silva e votou contra. E isto tem sido algo que tem mexido nas redes sociais e tem provocado alguns comentários negativos. A minha opinião sobre isso é lamento, da mesma forma que lamento que Durão Barroso tenha sido anfitrião da Cimeira das Lajes, onde se decidiu invadir o Iraque. Eu nunca usei o termo, a não ser nestes moldes, a guerra do Iraque. Aquilo que foi feito foi a invasão do Iraque. E o nosso alinhamento, eu diria, quase obsessivo em relação aos Estados Unidos e em relação aos ingleses, demonstra também a hipocrisia, porque o nosso Presidente da República estava quase com as lágrimas nos olhos, mas não se percebe de facto porquê, esse é mais do mesmo, e portanto acho que são dois momentos, duas manchas no nosso passado, protagonizado pelo atual Presidente da República e outro protagonizado pelo atual Presidente da Comissão Europeia. Será com certeza um momento que vamos acompanhar aqui ao longo da semana, até porque é um momento que marca a história. Paulo Bento, muito obrigada pelo teu comentário. Fica aqui